Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar um texto maravilhoso, Marcos capítulo 16, versículo 15. Gente, é maravilhoso demais quando passamos a conhecer a palavra de Deus e entendermos o que Ele quer para as nossas vidas e, logicamente, obedecer às suas ordens. Por isso eu vou pedir para você não sair daí e comigo até o final do vídeo, com a convicção de que o Espírito Santo de Deus vai ministrar ao seu coração sobre algumas coisas importantes. Esse canal tem crescido e eu agradeço a Deus por isso. O crescimento é graças ao Senhor e a você que tem acreditado naquilo que a gente tem produzido aqui. E é por isso que eu sempre peço àqueles que ainda não se inscreveram para se inscreverem no meu canal, isso nos ajuda. Também deixar o like, comentar e compartilhar, porque assim o YouTube vai entender que nós estamos produzindo algo excelente e vai sugerir a outras pessoas que precisam, assim como você, ouvir essa palavra. Chama a vinheta para nós. Bem, o texto é muito conhecido. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando lemos esse texto, esse único versículo, o Espírito Santo do Senhor nos fala, dentre outras coisas, 4 coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. A primeira é que ela é uma ordem de Jesus. Jesus está nos dando uma ordem. Ele não está perguntando se a gente pode ir, se a gente quer ir, quando seria possível ir. Mas ele está dizendo, ide. É uma ordem. Nós não temos como escolher. Precisamos ir. E muitas pessoas podem pensar que esse texto se aplique apenas aos missionários e aos pastores. Aqueles que de repente vão além fronteiras. Mas não. O texto é claro quando diz, ide por todo mundo. Quando vamos ler essa expressão, ide, nós descobrimos que o Senhor quer dizer é indo por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Não tem a ver apenas com um lugar de culto, um lugar específico, dentro ou fora do país, mas em todo lugar onde as nossas vidas tiverem a condição de ir, de estar, onde os nossos pés puderem pisar. Ali é o lugar onde devemos proclamar. A segunda coisa interessante, importante, é que Jesus dá orientações sobre onde pregar. O texto é claro, indo por todo mundo, ou ide por todo mundo. E nós sabemos que Deus pode direcionar pessoas dentro do Brasil, em algumas cidades, em alguns lugarejos. Deus pode levar pessoas para a América do Sul, Deus pode levar pessoas para a Europa, mas Ele diz que devemos ir por todo o mundo. Não devemos escolher a quem pregar, né? Não devemos escolher onde pregar. Ele tem nos levado a todos os lugares e de por todo o mundo. A terceira coisa importante, interessante, que Jesus menciona para nós aqui e nos ensina, é que Ele vai dizer qual é o conteúdo da mensagem. E o conteúdo na mensagem é muito importante. E o que eu tenho percebido é que muitas vezes não tem dado certo, porque muitas pessoas querem pregar o que elas querem e não o Evangelho. Elas querem contar histórias sobre elas, mas não sobre o Evangelho. E olha, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Evangelho, então, está contida as boas novas de salvação. Então, precisamos pregar o Evangelho. Não um outro Evangelho, mas o Evangelho que é o poder de Deus, que contém as boas novas. Deus quer que isso aconteça. E a quarta e última coisa importante, interessante, é que Jesus disse a quem deveríamos pregar este Evangelho. Ele diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E aí é que está, nós não escolhemos a quem pregar, como disse anteriormente.
Deus nos chamou para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Eu tenho tido diversas experiências de pregar o Evangelho a um frentista de posto, a alguém que me atende numa lanchonete, a uma pessoa que chega até mim para buscar uma informação, porque percebo então a linda oportunidade de cumprir o ID, de cumprir o indo. Né? Tenho tido a oportunidade de falar do amor de Deus, seja num campo de futebol, seja em qualquer outro lazer que eu esteja, em que uma oportunidade me é concedida. Deus nos chamou para que pregássemos o Evangelho. E se Ele nos chamou para pregar esse Evangelho, indo por todo o mundo, pregarmos esse Evangelho, as boas novas, a toda criatura, então nós não podemos desconsiderar a sua ordem, o seu chamado. Isso é condição sine qua non, sem a qual não há possibilidade da gente continuar sentado eternamente, né, ali aguardando que as coisas aconteçam, quando há uma ordem do Senhor e Ele nos diz o que pregar, a quem pregar, onde pregar. Eu quero que você saiba que você foi chamado e levantado para ser um evangelista, um pregador da palavra do Senhor. Deus não quer que você fique de boca fechada, né? Vejam vocês que lá em Marcos capítulo 3, versículo 14, o texto vai dizer que ele nomeou os 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. A coisa mais forte nesse texto é que o Senhor os chamou para que estivessem com ele. O estar com ele se torna a base para que depois eles possam ir e pregar. Isso nos fala de transformação e maturidade que virão exatamente a partir do estarmos com Ele. E aí, quando lemos esse texto também de Marcos capítulo 3, versículo 14, nós percebemos 3 razões específicas para acreditarmos que devemos pregar a palavra de Deus e fazer discípulos. A primeira razão é porque Jesus discipulou. Ele fez discípulos e Ele quer se tornar um modelo para nós. A segunda razão é que, se observarmos a vida e o ministério de Jesus, nós vamos descobrir que Ele não tinha plano B. Ele se dedicou àquilo para o qual o Pai o enviou. E a terceira razão é que Jesus ordenou que, assim como Ele, nós pudéssemos fazer discípulos. Então, dentro desse método aplicado por Jesus, essas 3 palavras, ou essas 3 razões, podem nos dar a visão e o propósito para que a pregação das boas novas possam redundar em discípulos. E eu posso citar aqui relacionamento, exemplo e caráter. Relacionamento, exemplo e caráter. Então não perca mais tempo. Indo por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus te levante de onde você está e te use com poder e autoridade. Em nome de Jesus.